horas mais 31 minutos na Grande São Paulo, com os termômetros marcando 24 graus aqui no Grande ABC. Estamos iniciando na Rota do Esporte. Na Rota do Esporte é mais um programa dos craques do rádio, sempre em colaboração com o Diário do Grande ABC, liderança absoluta na imprensa da região. Oferecimento Brahma Chopp. Pensou cerveja, pediu Brahma Chopp, a cerveja número 1. Trabalhos técnicos de Francisco Jucas, a apresentação de Oswaldo Lavrado e Anderson Afonso. E confira agora as manchetes esportivas desta terça-feira. Newport de Santo André recebe o IP de Jales esta noite pelo estadual de basquete masculino. Brasil venceu a Holanda hoje pelo torneio mundial de vôlei masculino do Japão. Ayrton Senna é o terceiro atleta mais bem pago do mundo. Tele Santana não muda o São Paulo para o clássico de amanhã no Pacaembu. Geninho tem problemas no meio-campo para escalar o Santos no jogo contra o Tricolor. Chico volta ao time da Portuguesa amanhã em Campinas. Dida na lateral, a única alteração no Palmeiras, que joga quinta-feira contra o Guarani. Henrique deve voltar ao time do Corinthians depois de amanhã em Mojimirim. Carlão fica fora, mas Valbert retorna ao São Caetano domingo contra o Taubaté pela intermediária. Estes e outros destaques esportivos você confere aqui na Nova Diário, logo após a opinião dos craques do rádio. Boa tarde. Paulistão 92, futebol é alegria, futebol é emoção. Vibre com seu time do coração, acompanhando os jogos do Paulistão com os craques do rádio, o time campeão, aqui na sua Nova Diário 1300, a sua melhor opção. Você já pediu Brahma Chopp, Brahma Chopp, Brahma Chopp, número 1. Você já pediu Brahma Chopp, cerveja é Brahma Chopp. Depois de dentro que tem outra Brahma Chopp, é Brahma Chopp, a número 1. Pensou, você já pediu Brahma Chopp, cerveja é Brahma Chopp, a número 1. 18h34, Nova Diário e os craques do rádio na Rota do Esporte. A opinião dos craques do rádio. Bem, amigo torcedor, tem muita gente se questionando e perguntando os motivos desta ascensão, mas ascensão vertiginosa do Palmeiras. É claro que ninguém aqui está a dizer que o Alviverde de Palestra Itália, em função do excelente, do extraordinário momento que atravessa, já é o campeão paulista de 1992. Isso é um outro papo, uma outra história. Mas a ascensão é inegável. Num curto espaço de tempo, de um time convulsionado, intranquilo e quase desesperado, eis que o gloriosíssimo Verdão ressurge como um dos favoritos ao título de 1992. Vence os principais clássicos, derruba os mais temíveis rivais e deixa a sua torcida alta e absolutamente satisfeita. Sim, mas e os motivos? O porquê o Palmeiras, em tão pouco tempo, passou de um time médio ou até abaixo disso para quase que de imediato a uma das grandes forças do futebol de São Paulo e do Brasil. Alguns fatores contribuíram para que isso acontecesse. E por que não? Um deles, talvez o principal, em princípio, foi a troca de treinador. Esta mesma troca que nós, aqui na opinião dos craques do rádio, em reiteradas oportunidades, temos criticado por não concordarmos com este tipo de estrutura do futebol brasileiro.
Mas Nelsinho Batista não poderia mais permanecer no Palmeiras a partir do instante que se indispôs contra a própria massa torcedora. Muito bem, Nelsinho Batista foi embora. O Palmeiras foi buscar o quase desconhecido Otacílio Gonçalves. Sim, quase desconhecido, por que não? Porque afinal, qual o currículo deste gaúcho como treinador de futebol? Foi auxiliar técnico de Paulo Roberto Falcão, quando este esteve na seleção brasileira, sem grande sucesso. Teve uma passagem meteórica pela Portuguesa e outras tantas pelo futebol gaúcho. Então, aqui no chamado eixo Rio-São Paulo, Otacílio Gonçalves, em função do seu currículo, não apresentava grandes esperanças a quem quer que seja. Dirigiu o Paraná Clube e foi para o Palmeiras. Uma das grandes virtudes do Otacílio foi, antes de qualquer coisa, colocar a casa em ordem, transformar em paz um ambiente que era de guerra. Reintegrou, se por sua vontade ou por imposição, o centroavante Evair. Os demais relegados ficaram de fora e continuam. Exigiu algumas contratações e suas exigências, que podem ser colocadas entre aspas, foram atendidas, com o lateral direito João Luiz, o lateral esquerdo Jefferson, o meia Cuca, a grande revelação do futebol paulista, Giancarlo, o veterano Carlinhos, o desconhecido Maurílio e o ponteiro esquerdozinho do Flamengo e da seleção brasileira. Seriam estes os fatores fundamentais? Sim, mas outros contribuíram para que o Alviverde vivesse em paz. Ou seja, os dirigentes do Palmeiras, os senhores atentaram para esse detalhe, não têm aparecido nos jornais, não têm aparecido nas rádios, nas programações esportivas e muito menos na televisão. Pouca gente se lembra que o presidente do Palmeiras é o seu Carlos Nunes Facchini. Que aquela cartolagem ou a cornetagem do Palmeiras, os nomes ficaram no ostracismo, porque eles não têm vindo à tona nas declarações bombásticas, infelizes, que caracterizam, via de regra, os cartolas do futebol. A mão forte, ou o apoio a José Carlos Brunoro, um homem não muito ligado ao futebol, muito mais chegado ao vôlei, contratado como o gerente de futebol, o manager, como queiram, remunerado e com carta branca pela multinacional que cascou o Palmeiras. Brunoro separa o elenco de futebol, a comissão técnica, dos dirigentes. Nem ele quase aparece. E eis que o Palmeiras caminha às mil maravilhas. Seria esta, talvez, a receita para outros clubes que estejam convulsionados a esta altura dos acontecimentos? Se os ingredientes forem os mesmos, seria outro papo. Mas que no Palmeiras deu certo, inegavelmente deu. É mais ou menos por aí. Nova Diário e os craques do rádio na Rota do Esporte. Agora 18h39. Paulistão 92. Futebol é alegria, futebol é emoção. Vibre com seu time do coração, acompanhando os jogos do Paulistão com os craques do rádio. O time campeão aqui na sua Nova Diário 1300. A sua melhor opção. Você já pediu Brahma Chopp, Brahma Chopp, Brahma Chopp, número 1. Você já pediu Brahma Chopp, cerveja é Brahma Chopp. Depois de ver o que tem, outra Brahma Chopp, é Brahma Chopp, a número 1. Pensou, você já pediu Brahma Chopp, cerveja é Brahma Chopp, a número 1. 18h40 na Grande São Paulo. Nova Diário, os craques do rádio na Rota do Esporte. Iniciamos o noticiário desta terça-feira, 10 de novembro de 92, com o Esporte Amador. Campeonato Paulista de Basquete Masculino. Ontem no ginásio de Palestra Itália, Palmeiras 106, Rio Claro 105.
E no ginásio da Pompeia, a Telesp venceu o Iara Franca por 115-104. Hoje em Santo André jogam Newport e P de Jales. Pelo estadual feminino, a Ponte Preta recebe em Campinas o Santa Maria de São Caetano, no único jogo da rodada desta noite. No vôlei masculino, hoje pela manhã, o Brasil derrotou a Holanda por 3-1 no torneio mundial que está sendo disputado em Tóquio. Amanhã, a seleção brasileira enfrenta o Japão. No feminino, o São Caetano viaja nesta quinta-feira para a Itália, onde irá disputar o segundo campeonato mundial interclubes. E uma pesquisa divulgada por uma revista norte-americana revelou que o piloto brasileiro Ayrton Senna é o terceiro atleta mais bem pago do mundo, com 22 milhões de dólares anuais. O primeiro é o jogador de basquete norte-americano Michael Jordan, que recebe 39 milhões. E o segundo é Evander Holyfield, campeão mundial dos pesos pesados, com 28 milhões de dólares anuais. Demonstração inequívoca, já que na relação publicada por esta revista norte-americana não consta nenhum jogador de futebol. Então dizemos que uma demonstração inequívoca que o basquete, o automobilismo e o pugilismo, principalmente nos Estados Unidos, deixa negros milionários. O Ayrton Senna que o diga. 18h42, Nova Diário e os craques do rádio na Rota do Esporte. Paulistão 92, futebol é alegria, futebol é emoção. Vibre com seu time do coração, acompanhando os jogos do Paulistão com os craques do rádio, o time campeão, aqui na sua Nova Diário 1300, a sua melhor opção. Você já pediu Brahma Chopp, Brahma Chopp, Brahma Chopp, número 1. Você já pediu Brahma Chopp, cerveja é Brahma Chopp. Levante o dedo que tem outra Brahma Chopp, é Brahma Chopp, a número 1. Pensou, pensou, cerveja pediu Brahma Chopp, cerveja é Brahma Chopp, a número 1. 18h43 na Grande São Paulo. Nova Diário, os craques do rádio na Rota do Esporte. Em nome de Brahma Chopp, pensou cerveja, pediu Brahma Chopp, a cerveja número 1. Falando agora de futebol, Copa do Brasil. Hoje no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Sport e CSA de Alagoas decidem uma vaga à fase semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, disputado em Maceió, o Sport venceu por 3-1 e hoje pode até perder por 2-0, que estará classificado. Pela Supercopa dos Campeões da Libertadores da América, Cruzeiro de Belo Horizonte e Flamengo do Rio de Janeiro são os únicos representantes brasileiros na competição. O Cruzeiro do técnico Jair Pereira joga amanhã no Mineirão contra o Olímpia do Paraguai e precisa de apenas um empate para se classificar. No primeiro jogo disputado em Assunção, o Cruzeiro venceu por 1-0. O Flamengo do técnico Carlinhos também joga nesta quarta-feira. O rubro-negro carioca enfrentará o Racing em Buenos Aires e terá que vencer para se classificar. No primeiro jogo, o Flamengo empatou com o Racing em 3-3, quarta-feira passada, no Pacaembu. E pelo Campeonato Carioca, no único jogo de ontem, o Fluminense empatou em 0-0 com o Bangu, em partida disputada em Moça Bonita. E antes de prosseguirmos aí com o noticiário do futebol de São Paulo, hoje a Federação Paulista de Futebol deu prazo ao Araçatuba e ao Grêmio Catanovense. Esses dois times disputam o grupo verde, disputaram o grupo verde e o grupo B do Paulistão. A Federação deu prazo de 10 dias para que esses clubes saldem os seus débitos com a entidade. Consta, inclusive, que tanto Araçatuba como o Grêmio Catanovense pagaram taxas de arbitragem e outras taxas da Federação com cheques sem fundo. Então, a Federação dá prazo de 10 dias para que isso tudo seja regularizado. Caso não, a Federação desfilia o Araçatuba, o Catanovense. Os dois times perdem os seus jogadores que ficam livres e eu entendo, aí seria uma outra discussão, sobrariam, quem sabe, mais 2 vagas no Grupo Verde do Paulistão do ano que vem. E a Federação, através do Departamento de Árbitros, hoje escalou os árbitros que estarão atuando na rodada do meio de semana. Para o jogo São Paulo, Santos e São Paulo, amanhã no Pacaembu, o árbitro será Oscar Roberto Godoy. Ponte Preta e Portuguesa em Campinas, arbitragem de Silas Santana. Os jogos de quinta-feira, Palmeiras e Guarani em Palestra Itália, José Aparecido de Oliveira. E para o jogo Mojimirim Corinthians em Mojimirim, Ulisses Tavares da Silva Filho. Agora são 18h mais 45 minutos na Grande São Paulo.
E agora o futebol do Paulistão 92. Para evitar um possível confronto entre as torcidas do São Paulo e do Palmeiras nos ônibus e no metrô, a Federação Paulista de Futebol decidiu alterar a segunda rodada da fase semifinal do Paulistão deste meio de semana. O jogo do Palmeiras pelo grupo 2 estava marcado para amanhã às 8h30 contra o Guarani em Palestra Itália, foi transferido para quinta-feira às 9 da noite no mesmo local. Com isso, o clássico entre Santos e São Paulo foi mantido para amanhã às 20h30 no Pacaembu. O mesmo acontecendo com Ponte Preta e Portuguesa, que jogam nesta quarta-feira em Campinas. Na quinta-feira, o Palmeiras recebe o Guarani em Palestra Itália e em Mojimirim jogam Mogi e Corinthians. No grupo 1, São Paulo é o líder, 3 pontos ganhos. O Santos está em segundo com 2 e Ponte Preta e Portuguesa em último sem nenhum ponto ganho. No grupo 2, Palmeiras e Guarani são os líderes com 2 pontos, com Corinthians e Mojimirim em último sem nenhum ponto ganho. Não tem muito a ver uma coisa com a outra, mas no fim há qualquer tipo de ligação. Como esse país anda mal parado em termos de autoridade, em termos de lei, em termos de justiça, em termos de comportamento. Depois desses episódios lamentáveis, primeiro na casa de detenção, depois aquele na FEBEM, onde o cidadão comum passou a ter os seus direitos cerceados em função, e entendo eu assim, a responsabilidade é minha, não vou dizer, de uma pseudo liberdade a menores, de uma pseudo-moral e dos chamados direitos humanos. Então a coisa vem para o futebol, onde os homens que dirigem o futebol são obrigados a montar esquemas, transferindo partidas em função do vandalismo, em função da violência e, por que não, em função de uma marginalidade campeia em alguns setores de torcidas uniformizadas do futebol de São Paulo. Então o Palmeiras não pode jogar no seu estádio na quarta-feira porque o São Paulo joga no Pacaembu. E os homens que dirigem o futebol e as autoridades temem um confronto entre os torcedores nos ônibus ou no metrô. Em jogos anteriores do Campeonato Paulista, a CMTC colocou ônibus para os torcedores. Esse negócio que é de graça não é também, já que as despesas são cobertas pelo borderô do jogo, mas o papo seria outro. Mas colocou ônibus de graça, que o pessoal destruiu uma série deles, impedindo que no dia seguinte o cidadão comum utilizasse esse tipo de transporte. Então nos parece que não há uma crise de autoridade, e sim uma omissão de autoridade no sentido de se fazer cumprir as leis e os comportamentos. Ou então, o cidadão comum ficará preso e fixo na sua casa e o bandido continuará circulando pelas ruas. Hoje, a coisa está mais ou menos assim. Até quando? Ninguém sabe. Nova Diário e os craques do rádio na Rota do Esporte. Agora faltando 11 minutos para 7. Paulistão 92, futebol é alegria, futebol é emoção. Vibre com seu time do coração, acompanhando os jogos do Paulistão com os craques do rádio, o time campeão, aqui na sua Nova Diário 1300, a sua melhor opção. Você já pediu Brahma Show, Brahma Show, Brahma Show, número 1. Então você já pediu Brahma Show, cerveja é Brahma Show. Depois de ver o que tem, outra Brahma Show, é Brahma Show, minha número 1. Vem só, então você já pediu Brahma Show, cerveja é Brahma Show, número 1. 18h50 é a sua Nova Diário 1300 com os craques do rádio na Rota do Esporte. E agora vamos focalizar os chamados grandes do futebol paulista. Começamos pelo São Paulo, que joga amanhã à noite com o Santos no Pacaembu na segunda rodada da fase semifinal do Paulistão. Para esse jogo, o técnico Tele Santana irá manter o mesmo time que sábado passado venceu a Portuguesa por 2-0. O zagueiro Valber foi julgado ontem pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação e suspenso por uma partida. Como cumpriu a automática, Valber tem condições de jogo amanhã. No entanto, ficará no banco, já que Tele Santana irá manter Ronaldo Luiz na lateral esquerda. No Santos, que enfrenta o São Paulo amanhã no Pacaembu, o técnico Geninho tem ainda algumas dúvidas para escalar a equipe. Os meias Ranieri e Edu Marangon estão no departamento médico e o atacante Edmar, expulso sábado na vitória sobre a Ponte em Campinas por 1-0, fica fora
hora do clássico de amanhã. O volante Galo, julgado ontem pelo TJD da Federação, foi punido com um jogo de suspensão e, como já cumpriu a automática, joga amanhã contra o São Paulo. Mesmo que Edu Marangon se recupere da contusão, o técnico Geninho afirmou que não abrirá mão de jogar com dois volantes contra o São Paulo amanhã no Pacaembu. Com isso, Axel e Galo têm presença garantida no time, sendo que Edu brigará com o Ranieri pela outra vaga na equipe. Com a Portuguesa, o jogo de amanhã em Campinas com a Ponte Preta é decisivo para as pretensões da Lusa neste Paulistão. Se vencer, continuará com esperanças de classificação. Se perder, não terá mais chances de disputar o título. Aborrecido com a derrota para o São Paulo sábado no Pacaembu e com as críticas de alguns torcedores após o jogo, o técnico José Boy promete alterar o time para o jogo de amanhã em Campinas. O garoto Neca, escalado à última hora no jogo contra o Tricolor, será sacado da equipe e o Ponta Tico volta ao time da Portuguesa. A verdade é que nesse grupo 1, onde estão São Paulo, Portuguesa, Ponte Preta e Santos, o jogo de amanhã, o clássico de amanhã no Pacaembu entre o São Paulo e o Santos, terá uma importância fundamental e eu entendo que no aspecto matemático até quase definitivo. Se o São Paulo vencer o Santos, acabou para os outros times o Campeonato Paulista. O São Paulo fatalmente será finalista. Vai a 5 pontos, embora a média normal e natural sejam 7 pontos, mas o São Paulo os conseguirá tranquilamente no decorrer dos jogos, não porque os outros times vão se arrebentar entre si. Então, se o São Paulo vencer, acaba o campeonato para os outros concorrentes, para a Portuguesa, mesmo ela vencendo a Ponte Preta e Campinas, para a Ponte e para o Santos. Se o Santos vencer o São Paulo, a coisa equilibra, dá chance até a Portuguesa ou a Ponte Preta, de acordo com o resultado de Campinas amanhã entre Ponte e Portuguesa. Então o Santos é o pêndulo disso tudo. Vencendo, deixa esta fase ainda com esperanças para todo mundo. Perdendo, o São Paulo fica como finalista aguardando o vencedor do outro grupo. O Palmeiras, que joga na quinta-feira em Palestra Itália contra o Guarani, terá apenas uma alteração em relação ao time que venceu o Corinthians domingo no Morumbi por 1-0. O lateral Dida, que cumpriu suspensão automática, volta à equipe em lugar de Jefferson, que não está correspondendo. O técnico Tassilo Gonçalves confirmou agora à tarde o time com César, Mazinho, Toninho, Alexandre Rosa e Dida, César Sampaio, Cuca e Giancarlo, Carlinhos, Evair e Zinho. Se o Palmeiras vencer o Guarani depois de amanhã, ficará isolado na liderança do grupo 2 e praticamente com a vaga à fase final do Paulistão. No Corinthians, o técnico Nelsinho Batista tenta recolher o que sobrou da derrota de domingo por 1-0 para o Palmeiras no Morumbi. Para o jogo de quinta-feira em Mojimirim contra o Mogi, é quase certo que o zagueiro Henrique, recuperado de contusão, volte ao time. Se Henrique retornar, Wilson Mano vai para o meio-campo ao lado de Neto. Nelsinho não definiu se tira Ezequiel ou Marcelinho do time. Outro que pode perder a posição de titular no Corinthians é o centroavante Nilson, que não vem agradando o treinador. Desde que assumiu a direção técnica do Corinthians em lugar de Basílio, o time venceu apenas um jogo e mesmo assim de forma irregular. Foi a vitória sobre o Santo André por 1-0 com o gol de Fabinho marcado com a mão. Por isso, se o Corinthians não vencer o Mojimirim depois de amanhã em Mogi, a situação de Nelsinho pode se complicar como treinador do time, além de liquidar com qualquer esperança do Corinthians de ser um dos finalistas deste Paulistão. E nesse grupo 2 a situação é um pouco diferente do 1, embora Palmeiras e Guarani levam já esta vantagem dos 2 pontos e se enfrentam amanhã, aliás depois de amanhã, em Palestra Itália. Uma vitória do Palmeiras, claro que o colocará praticamente com a mão ou as mãos na única vaga do grupo à fase final. Mesmo porque a própria campanha do Palmeiras já o identifica como um possível finalista e em levando vantagem em 2 pontos, o Verdão teria tudo para ficar com a vaga. O que já não acontece, na minha opinião, com o Guarani. Mesmo que o Guarani vença o Palmeiras na quinta-feira, eu não entendo que o Guarani estaria ele mais próximo à vaga. Até porque o Guarani enfrenta o Corinthians, enfrenta novamente o Palmeiras e faz 2 clássicos campineiros com a Ponte Preta. Então o Guarani terá uma série de dificuldades que o Palmeiras também tem, ou as terá, mas o Palmeiras fica em função da sua ascensão e daquilo que ele representa hoje, superaria com mais tranquilidade estas dificuldades. Um empate entre Palmeiras e Guarani quinta-feira e a vitória do Corinthians sobre o Mojimirim ou do Mojimirim sobre o Corinthians colocará todos no páreo, menos aquele que perder em Mojimirim. Se o Corinthians for derrotado lá, fica fora de vez.
Se vencer o Mojimirim e se Palmeiras e Guarani empatarem, as esperanças do Corinthians voltam à tona e de uma vez por todas. Enfim, uma rodada importante desta quarta, desta quinta-feira, do Paulistão nesta fase semifinal. 18h56, Nova Diário e os craques do rádio na Rota do Esporte. O assunto agora é a divisão intermediária. O São Caetano começou hoje a preparação para receber o Taubaté, domingo em São Caetano, na segunda rodada da fase final desta divisão intermediária. É certo que nesse jogo o técnico Walter Zaparoli não poderá contar com o zagueiro Carlão, expulso domingo em Taquaritinga. Para a posição, o treinador tem o zagueiro Cássio, que já jogou pelo Santos, ou pode improvisar Fontique na posição. Também é certo que o ponta Valbert, que cumpriu suspensão automática, volta ao time jogando ao lado de Serginho Sulapa no ataque. O meia Heriberto, operado sábado do tornozelo, não joga mais este ano, já que ficará 120 dias em tratamento. O São Caetano, sem nenhum ponto ganho nesta fase do campeonato, fará 2 jogos seguidos em casa. Recebe o Taubaté no domingo e dia 29 joga com o São Bento de Sorocaba em São Caetano. Para ficar com uma das 2 vagas no Paulistão do ano que vem, o São Caetano terá que vencer o Taubaté e o São Bento, ganhar ao menos 1 ponto nos jogos do Vale do Paraíba e de Sorocaba e derrotar na última rodada o Taquaritinga em São Caetano. E essa matemática é simples, principalmente para corintiano, né? Que ficou 23 anos na fila e fazendo matemática durante os 23 para ver se o time conseguia chegar ao título, chegou a 77. Então a gente, como bom corintiano, manja um pouquinho desse negócio de matemática esportiva. E o São Caetano vai depender única e exclusivamente dele, mesmo não tendo nenhum ponto ganho, contra 2 do líder, que é o Taquaritinga, que venceu o São Caetano domingo passado, o Itaquaritinga. Mas como o São Caetano, então, chegaria à classificação? Claro, condição sine qua non, vencer Taubaté e São Bento, os 2 jogos subsequentes do São Caetano em São Caetano, faz 4 pontos. Depois joga fora 2 vezes, contra o Taubaté e contra o São Bento. Joga no Vale do Paraíba e joga em Sorocaba. Desses 4 pontos fora, se o São Caetano conseguir 1, ele vai a 5 pontos. Vencendo o Taquaritinga na última rodada em São Caetano, e não é uma matemática impossível não. Vencendo o Taquaritinga em São Caetano na última rodada, ele vai a 7 pontos. 7 pontos o coloca no Paulistão em 1993. Agora é claro que poderá até haver uma inversão, mas a gente vai por uma linha lógica. E eu entendo que se é um esporte que tem lógica é o futebol. Muito embora muitos... Não, a zebra, cara, não tem conversa. O Olaria nunca foi campeão carioca e o Zaire nunca foi campeão do mundo. Então a lógica prevalece. Existem surpresas, mas não repetidas. Então o São Caetano pode, sei lá, se empata com o Taubaté ou com o São Bento, em São Caetano ele vai ter que buscar esses 2 pontos ou o ponto que perder fora de casa. Então, dentro de uma linha de raciocínio lógica, vencendo o Taubaté e vencendo o São Bento, não interessa se o São Bento tá bom, se o Taubaté não interessa. O time que quer chegar lá vai ter que ganhar, o São Caetano vai ter que ganhar esses 2 jogos em casa e buscar 1 ponto. No Vale do Paraíba com o Taubaté ou em Sorocaba com o São Bento, nas 2 primeiras rodadas do retorno. E depois vencer o Taquaritinga, que não é nenhuma tarefa impossível, mesmo porque eu vi o Taquaritinga domingo e achei um time altamente limitado e não vejo o Taquaritinga entre os melhores dos 4 que estão nesta fase final da divisão intermediária. Na Grande São Paulo, 18h59. Ponto final nesta edição de Na Rota do Esporte, contou com os trabalhos técnicos de Francisco Jucas, a participação dos craques do rádio e a apresentação de Oswaldo Lavrado e Anderson Afonso. Voltaremos a falar em esportes amanhã, às 6h30 da tarde, aqui mesmo nos 1300 da Nova Diário, na Rota do Esporte. Muito obrigado por sua atenção, uma boa noite e até lá. Na sequência, a Voz do Brasil. Boa noite.